bom dia, Jacareí, 5 de junho. Está no ar mais uma edição do seu telejornal matinal aqui na TV Câmara Jacareí, trazendo informações do Poder Legislativo e também prestações de serviços. Vamos acompanhar os projetos que estarão na ordem do dia, na sessão ordinária de amanhã e também conferir uma reportagem especial sobre os 70 anos do Legislativo. E para começar aqui o nosso telejornal, damos início ao giro de notícias com as principais notícias da mídia regional e nacional. Temos, em primeiro lugar, o Diário de Jacareí. Santa Casa retoma a certificação que garante emendas e financiamentos. Vamos falar mais sobre isso hoje no segundo bloco com o jornalista Rodrigo Romero, que vai nos trazer essas informações. Temos também os destaques do jornal O Vale. Santa Casa pode receber financiamentos em Jacareí, falando aí do mesmo assunto. O hospital que atende 99% dos pacientes SUS poderá receber emendas parlamentares. O certificado que viabiliza esses recursos foi renovado entre a entidade e o Ministério da Saúde. Mais uma manchete, Folha de São Paulo. Redução no diesel deve tirar 1 bilhão do transporte. Prejudicados pela eliminação da CID sobre o combustível, estados tentam evitar perda de recursos para rodovias. Temos mais um destaque, que é do jornal O Estado de São Paulo. Segurar o preço de diesel, gás e gasolina custaria 30 bilhões. Com receio de insatisfação popular com o aumento de preços, ala do Planalto defende gastos. Está aí a repercussão ainda, né, dos episódios ocorridos na semana passada. Vamos acompanhando. E para falar aqui hoje com a gente sobre a sessão ordinária, a ordem do dia de amanhã, recebemos o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Leilane. Bom dia, Rodrigo. Temos amanhã, são 5 projetos, se eu não me engano. 4 nomes de rua e um projeto. Isso, são 4 nomes de rua. Um projeto que já é da segunda discussão da emenda impositiva, né, que é uma alteração da lei orgânica, já da discussão do dia, da última sessão de maio. Né? Dia então, 30, né? Isso, do dia 30. Então essa é a segunda discussão. E os outros, como você disse, são 4 projetos de denominação de vias públicas. Quer aproveitar antes da gente ver e conhecer os projetos, Rodrigo? A gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça que tira da Câmara de Vereadores essa é a prerrogativa de dar nomes às ruas. Mas agora estão entrando vários projetos. Que você explicasse para quem está nos acompanhando aqui, entre a decisão da Justiça e sua efetiva aplicação, existe mesmo esse intervalo? O que está acontecendo? Pois parece contraditório, né? Mas eu acho que essa decisão, essa liminar, ela ainda está em execução. Né? Então não existe ainda uma conclusão, um parecer definitivo sobre esse assunto. Está correndo na Justiça, tem uma decisão, mas eu acho que ainda tem um prazo para que essa medida passe a valer. Então, por isso... Eu conversei com o jurídico essa semana, com o departamento jurídico, e eles me explicaram que é o seguinte, que existe ainda a possibilidade de aquelas coisas de recurso, enfim, uma série de medidas que a Câmara ainda pode adotar. Então, parece que não é uma coisa já concretizada, já executada sem possibilidade de recorrer. Exatamente. Então, é uma situação que ela está em execução, ela está em andamento. Muito possivelmente, o fim dessa medida, né, desse processo, seja realmente a impossibilidade do vereador apresentar proposições dessa natureza. Mas ainda está em tramitação. Então, por isso que a gente... Até lá ainda é permitido. Então. Por isso em que a Câmara ainda é possibilitada de apresentar projetos dessa normativa, né? Então, acredito que talvez ainda esse ano exista uma definição. Haja vista aqui em Taubaté, né, uma situação semelhante aconteceu e os vereadores, com uma articulação da base do governo de Taubaté, conseguiu uma alteração na lei orgânica tentando reverter essa situação. Então, quer dizer, você vê que o mundo jurídico, ele é como ele é do lado não é uma ciência exata, né? Você tem essa questão de você, não é assim, então eu vou procurar outras medidas para tentar sair desse impedimento, buscar outras formas. Então isso acontece, isso é natural que ocorra. Agora eu acho que a Câmara aguarda essa posição, essa definição para, enfim, aí
aceitar e acatar essa medida. Até então, a proposição dessa natureza estão valendo, então é possibilitado, é possível que o vereador ainda apresente projetos dessa estrutura. Né? Vamos conhecer então os projetos. Aí nós temos o primeiro projeto de lei do Legislativo, uma discussão única, que denomina a Rua Pastor Alceu Cardoso da Silveira, a Rua 4, lá do Jardim Leblon, autoria do vereador Juarez Araújo, do PSD. Isso, Jardim Leblon, o vereador já tinha apresentado na semana passada uma denominação lá no Jardim Leblon. Tem um outro projeto também de autoria dele, que também é lá no Jardim Leblon. O Jardim Leblon fica lá aqui na zona sul da cidade. Nesse caso, o pastor aí, ele na verdade, ele é do município de Dona Eusébia, em Minas Gerais. Ele mudou para cá em 64, para aqui para Jacareí, e aí o vereador decidiu homenageá-lo aí com essa denominação de via. O segundo projeto também de autoria do vereador Juarez... É a Rua Emilze Soares da Silveira, que seria a atual Rua 7, lá no Jardim Leblon. Na mesma região, no mesmo bairro, né? A Emilze, né? Ela também nasceu numa cidade mineira, cidade chamada Visconde do Rio Branco, em 1939. Mudou aqui para Jacareí em 68, abriu um ponto comercial, transformou a casa dela num ponto comercial, a loja Útil lá. Em 75 iniciou uma outra atividade aqui na antiga rodoviária aqui do município, que ficava aqui no centro, né? Rodoviária antiga. Na rodoviária antiga, isso. E mais uma denominação aí de proposição do vereador Juarez. Vamos conhecer então o terceiro projeto, também denominação de Rua Expedicionário Euclides Marques, essa de autoria do vereador Fernando da Ótica, do PSC. Tá aí. E o quarto, discussão única também, denomina ruas no loteamento Jardim Vem Viver Jacareí, autoria da vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, e do vereador Fernando da Ótica, PSC. Esse último projeto de lei, a Associação dos Moradores lá desse condomínio, eles procuraram o vereador Fernando e a presidente da Câmara para que a associação indicasse os nomes. Então a própria associação fez essas indicações das vias. E aí os vereadores abraçaram a ideia e aí estão apresentando esse projeto também. Normalmente aqui na casa eles não colocam denominação de vias para loteamento todos, né? Eles fazem por via pública. Mas essa, como foi um pedido da associação, que já chegou com essa demanda, com os nomes, enfim, todos já detalhados, os vereadores acataram e aí vão tentar aprovar amanhã. Tá certo. Mas o último projeto o projeto de emenda à lei orgânica, é a segunda discussão, que é aquela proposta das emendas impositivas ao orçamento anual. A gente conversou bastante já sobre esse tema, é de autoria de todos os vereadores. Então agora vamos para a discussão final, Rodrigo. Aí sim, se aprovado, aí que teremos orçamento impositivo na cidade de Jacareí. Isso, se aprovado, passa a valer a partir do orçamento do ano que vem. Necessita de, se aprovado aqui na Câmara, o prefeito tem que acatar ou ele tem que sancionar? Ele pode não sancionar o projeto? Não. Nesse caso? Não. Como se trata de uma emenda à lei orgânica, o prefeito não delibera a respeito desse assunto. A competência é exclusiva dos vereadores. Nesse caso, o que muda da situação atual para a possibilidade de uma emenda impositiva é o fato de que exatamente o prefeito nessa condição ele também não pode alterar ou vetar uma emenda que foi sugerida pelo vereador. Hoje, o vereador pode sugerir emenda, mas fica a critério do prefeito acatar ou não essa decisão, essa medida, essa indicação, essa emenda. Com essa emenda impositiva, acontece o contrário. O vereador tem total autonomia, claro, dentro do limite estabelecido por esse projeto, que é 1,2% da receita corrente líquida, ele pode sugerir emendas no orçamento e o prefeito tem que aceitar. Por isso se chama impositivo, porque é uma imposição do legislativo no orçamento que é de competência do executivo. Tá aí, então. Essas são as propostas, então, 18ª sessão ordinária, amanhã. 18ª sessão ordinária. A partir das 9 da manhã. E só uma recomendação, né, um lembrete, na verdade, que muitas pessoas às vezes confundem e acham que o vereador vai receber esse recurso. Na verdade, não. A gente já comentou isso nas sessões passadas. Vale a pena sempre... A gente ressaltar essa condição de que é o executivo, é o prefeito que vai colocar as diretrizes desse orçamento. O vereador vai sugerir emendas naquele percentual de representação, que é 1,2% da receita corrente líquida,
dá algo em torno aí de 10 milhões e meio de reais para o Legislativo. Esse valor é dividido entre os 13 vereadores, né, igualmente, dá em torno aí de 800 mil reais. Lembrando que metade desse recurso tem que ser destinado para a área da saúde, exclusiva da saúde, 50% ele tem que deixar em emenda para a saúde, os outros 50% ele usa da forma como ele quiser, diminuição direta, indireta, enfim. Mas lembrando que esse valor não vai para o vereador, não vai para o gabinete, enfim, é uma proposta para ele sugerir emendas. Apontar onde o prefeito vai gastar o dinheiro, não é para ele fazer, ele ir lá fazer a melhoria num lugar, o vereador não tem esse poder. E sim aponta no orçamento onde a prefeitura deve investir o dinheiro. Exatamente. E ele não pode também, o vereador nesse caso da emenda, ele não pode fugir daquilo que está na lei de diretrizes. Certo? Porque a lei de diretrizes é anterior à LOA, né, a lei orçamentária. Então ele tem que entender da lei de diretrizes. Até a gente teve uma audiência pública aqui na noite de quarta-feira passada, apresentando a lei orçamentária. Então ele tem que pegar aquela lei orçamentária, ver quais são os projetos estruturantes, os eixos que o prefeito já determinou, já colocou naquelas diretrizes, e em cima daquilo ele apresentar a emenda. Ele não pode inventar iniciativas para propor emendas. Ele tem que já partir do pressuposto de que existe uma lei de diretrizes que, como o nome próprio diz, direciona a execução do orçamento. Então ele tem que se encaixar dentro dessa proposta, dessa moldura da lei de diretrizes, e aí sim sugerir emendas. Tá joia. Tá aí, a gente vai conferir agora uma matéria que é fruto de um projeto de lei que é a entrega de título de cidadania para um pastor, o pastor Daniel José da Costa, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Nossa equipe esteve presente e centenas de fiéis também estavam lá para acompanhar essa entrega. Confira a reportagem. Foi uma noite de festa. Fiéis lotaram a Igreja Assembleia de Deus Madureira para acompanhar a entrega de título de cidadania ao pastor Daniel José da Costa. O homenageado é paulistano, mas não esconde o amor e a gratidão por Jacareí. Eu não tenho assim uma memória que eu lembre de algo de bom fora de Jacareí. Tudo que aconteceu de bom para mim foi aqui dentro dessa cidade. Na ocasião, estiveram presentes alguns vereadores e o prefeito Isaías Santana, que compuseram a mesa diretora montada no altar do templo. O chefe do Executivo Municipal já foi professor de Daniel. Ele foi bom aluno e, em nome da cidade, o elogiou. Em nome da cidade, como prefeito, eu tenho uma honra de fazer essa entrega desse título a alguém que merece ser cidadão jacareense, porque é um cidadão do céu. Presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, também ressaltou a entrega do título. Ela conhece o pastor Daniel de longa data, desde os tempos da escola. Então, isso eu tenho a dizer que Jacareí ganhou um filho muito estimado e muito querido. Não só pela igreja evangélica, mas também por ser cidadão jacariense. Autor do decreto 397 do ano de 2018, que instituiu o título de cidadania, Abner de Madureira falou da representatividade do pastor Daniel para a cidade. O pastor Daniel é um ícone na liderança espiritual da nossa cidade. E eu sou grato a Deus por fazer parte dessa igreja, por estar ao lado dele todos esses 7 anos que ele está à frente como presidente. E o pastor Daniel, ele é um homem íntegro, dedicado à obra de Deus. Tá, então, a entrega, né, de título de cidadania para o pastor Daniel. Bom, a segunda-feira começou mais fria e a terça mais fria ainda. Mas será que as temperaturas continuam caindo aqui na região? Acompanhe agora a previsão do tempo desta terça e quarta-feira de outono. Pois é, Leilane, terça-feira amanhecendo com sereno, uma chuva moderada em algumas partes aqui da cidade de Jacareí. O tempo não deve mudar muito durante esta terça-feira. Nebulosidade permanece e a chuva pode voltar a cair a qualquer hora do dia. A umidade relativa do ar sobe, está marcando aí 72% e temos 78% de chances de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima não deve passar dos 21. Amanhã, quarta-feira, a única mudança é que as nuvens que provocam chuva vão se dissipar e o tempo volta a ficar mais seco. Mas mesmo assim, o frio deve continuar aqui pela cidade. A umidade do ar cai para 64%, sem possibilidades de chuva,
e os termômetros variam entre 15 graus de mínima e 23 graus de máxima. E a Associação Beneficente Lar Fraterno da Cássia realiza um evento especial para arrecadar fundos para a instituição. Veja mais informações no Boletim de Notícias. O Lar Fraterno da Cássia, associação beneficente que presta serviços sociais aos idosos de Jacareí, realizará um bingo no próximo dia 8. As cartelas já estão à venda e podem ser adquiridas pelo telefone 3962-1994 ou diretamente no local do evento, que acontecerá na Rua Cruzeiro 207, no bairro Cidade Salvador, a partir das 7 da noite. A Câmara dos Deputados sediou a 12ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, que reuniu representantes dos 3 poderes e da imprensa. O objetivo foi debater a educação midiática e o combate às fake news. A Câmara dos Deputados sediou a 12ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão. O encontro debateu a importância da educação midiática na formação da cidadania e no combate às notícias falsas. 2018 é o ano eleitoral no Brasil e as informações sobre os candidatos circulam num ritmo maior que o normal. A informação, se ela é qualificada, se ela tem credibilidade, ela dá um rumo correto. O que a gente tem com o fenômeno da fake news e que aconteceu em outros países é que grupos organizados, partidos ou pessoas mal intencionadas muitas vezes divulgam informações falsas e essas informações buscam interferir nesse processo. Esse que é o risco que nós temos hoje. No debate, o Tribunal Superior Eleitoral diz que tem tomado medidas para ajudar a abrir os olhos do eleitor. O Tribunal, na elaboração das resoluções para as eleições desse ano, já incluiu uma série de regras que são orientadas a coibir esse tipo de prática e também instituiu, no âmbito da sua administração, um comitê sobre esse tema e desenvolve, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, também programas de educação do eleitor para que ele saiba identificar e fazer um filtro entre aquilo que é confiável ou não nas redes sociais, enfim, nas diferentes mídias que lhe são acessíveis na internet por meio da tecnologia. Os parlamentares que participaram da conferência alertaram que o tema merece uma maior atenção da Casa, principalmente sobre a importância da educação midiática na formação de crianças e adolescentes. Nós estamos na discussão da Base Nacional Curricular Comum e esse debate em relação à informação, à mídia, ao preparo, à crítica em relação ao consumir determinadas informações, ele precisa estar no âmbito dessa discussão da base e na preparação do professor. Há de se investir forte na educação de qualidade para que as pessoas tenham um discernimento de interpretação adequada de texto, de leitura correta de um texto, de escrita também adequada, para que a gente possa também preparar essas mesmas crianças e jovens para um mundo onde cada cidadão há de ter responsabilidade com relação às notícias e informações difundidas pela rede mundial de computadores. No entanto, para o Instituto Palavra Aberta, o cidadão não pode fugir do seu papel de tentar filtrar as informações recebidas. O que o cidadão precisa ter em mente é que não compartilhe um conteúdo que você tenha dúvida da sua veracidade. Cheque a informação, vá para outras fontes de informação, verifique se aquela imagem que você recebeu não foi manipulada, não está fora de contexto. Então preste atenção e não seja um agente passivo no processo eleitoral. Seja ativo na sua responsabilidade de não disseminar o conteúdo danoso ao outro. A gente segue com esse tema, Leilani, das fake news. Sim, na semana passada, no feriado, inclusive, nós recebemos aqui os jornalistas André Leite e Fred Cunha para debater desse assunto, que é um assunto em alta, principalmente agora que ano de eleição, né? Tomar muito cuidado, né, Rodrigo, em relação às fake news, justamente nesse período, né, que a gente precisa avaliar os candidatos para ser o novo presidente da República. Eu tenho uma seguinte pensamento a respeito disso. Eu acho que essas notícias falsas, elas, para mim, a grande problemática disso tudo está na quebra dos monopólios midiáticos, principalmente aqui no Brasil.
Claro que a notícia falsa ela não vem só dos oligopólios, né, das grandes empresas de comunicação, mas parte do princípio de que se você tem uma pluralidade de pensamentos disponíveis para a população, acessíveis para a população, você tem uma tentativa de bloqueio dessas notícias falsas. Para mim, o grande também gerador de notícias falsas é o próprio governo, é a imprensa oficial do governo, que usa muitas vezes da sua manipulação da mídia, na mídia, ou com o exercício da mídia, desses grandes oligopólios, para divulgar e disseminar ideologias. Então você fica com um discurso enviesado que nesses casos, no caso da imprensa oficial, você pode quebrar esse tipo de situação com outros atores participando desse processo de comunicação. Outros atores, que eu quero dizer com isso? Outros meios de comunicação alternativos, que não sejam esses dos grandes oligopólios, que esses sim, muitas vezes estão atrelados ideologicamente ou financeiramente com interesses que são escusos da sociedade, né? Então quando você tem essa quebra, pelo menos você possibilita uma alternativa diferente àquela que está colocada de maneira, entre aspas, hegemônica, né? Então a quebra de monopólio, nesse caso, dos oligopólios, nesse caso, é fundamental para a gente pensar um outro tipo de comunicação. Claro que impedir as fake news, as notícias falsas, isso nunca vai acontecer. Até isso é utilizado muitas vezes pelo marketing, pela propaganda, né, para você, enfim, incutir valores e modelos de vida que estão atrelados a algum tipo de grupo, enfim, algum tipo de atividade, enfim. Mas eu acredito que esse tipo de situação passa invariavelmente por essa discussão, né? Principalmente dos modelos de concessão pública, porque as TVs, um exemplo, aqui em Jacareí a gente não tem um transporte público que é concessionário. A JTE é uma concessionária do transporte, é um serviço público. A TV aberta é um serviço público, é uma concessão, ou seja, a sociedade concede o direito de uma determinada empresa a transmitir informações, conteúdos que são vinculados ao próprio governo, ao próprio Estado, no caso. Então você tem que, primeiro, no caso, o que eu acredito, um controle dos conselhos, principalmente dos conselhos de comunicação, de radiodifusão no Brasil, que tem que exercer um papel de fiscalizadores, não só de fiscalizadores, mas deliberativo. Porque não adianta, né, você ter um conselho também que vai fazer um debate a respeito desse tema sem poder de decisão, né? Então você fica à mercê, muitas vezes, desse tipo de concessão, de contratos de concessão que muitas vezes são renovados automaticamente, né? Porque eles têm uma periodicidade, né? E eles são automaticamente renovados e você não tem um controle social a respeito disso. Você não sabe o que está sendo executado lá, você não sabe que interesses que estão em jogo ali. Então, no Brasil, eu acho que principalmente a gente começar a discutir essa quebra de monopólio, dos oligopólios, né? Grandes famílias controlam grandes grupos de mídia, e não só de mídia, mas aí você interfere em outros setores econômicos, enfim. É uma questão muito ampla para a gente debater num programa, enfim, eu acho que mas a sociedade tem que discutir, a gente tem que falar sobre isso, debater sobre isso se a gente quiser mudar um pouco do que a gente vê na televisão hoje em dia. Tá aí, fica sempre a desconfiança daquilo que a gente está lendo, né, do conteúdo cada vez mais, sobretudo quando ele vem em áudios de WhatsApp, em grupos. A gente tem que tentar sempre procurar a fonte para averiguar se aquela informação é verdadeira antes de clicar e compartilhar, né, que já que o espaço, a fake news, como o Rodrigo falou, sempre existem interesses, né, na disseminação de informações, mas agora com as redes sociais a gente tem um espaço fértil para que isso seja compartilhado com uma velocidade e um alcance ainda maiores. Então, preste atenção com aquilo que você compartilha, aquilo que você dissemina de informação. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Amanhã estaremos juntos na sessão ordinária. 5 projetos. 5 projetos. Obrigado, Elton. Até amanhã. Obrigado, Leilane. Também um bom dia a todos. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos um outro Rodrigo aqui, o Rodrigo Romero. Ele vai falar com a gente sobre algumas informações aqui da nossa cidade e também vamos assistir uma reportagem sobre os 70 anos do Poder Legislativo Municipal. Não saia daí, Bom Dia Jacareí, volta já. O álcool e o trânsito.
trânsito. Pequenas decisões podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Qual a sua decisão? A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Fala aí, mano. Você que comprou moto só pra dar um rolezinho, vai ir pro trampo, se liga nesses dados. Quase metade dos acidentes fatal são tudo de final de semana, Joe. A maioria na madruga, Joe. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Estamos de volta, o nosso convidado no segundo bloco é o jornalista Rodrigo Romero. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. O meu destaque inicial, a gente viu nas manchetes do jornal no começo do Bom Dia, que a Santa Casa tinha conseguido a aprovação de um certificado de entidade beneficente de assistência social. Era um documento que a Santa Casa queria fazer há muito tempo, tinha sido suspenso pela União em 2012. A partir de 2015, a Santa Casa foi suspenso por problemas de documentação. Em 2015, a Santa Casa quis requerer de novo esse certificado e só agora, a semana passada, foi aceito de novo. E com esse certificado, agora a Santa Casa pode
receber emendas parlamentares, isenção do INSS patronal e também ter acesso a outros financiamentos. Isso pode ter muito a ver com uma entrevista que o prefeito Isaías deu alguns meses atrás, onde ele disse que tinha a intenção de encerrar a intervenção da Santa Casa até o fim desse ano. Com a Santa Casa recebendo agora esses financiamentos com emendas parlamentares, vamos ver se o prefeito vai manter isso mesmo e encerrar essa intervenção que já dura 15 anos, né? Ela voltou a ser, então, certificado... certificado de entidade beneficente de assistência social. Que é o famoso SEBAS, né? Isso, SEBAS, então, essa sigla. Ela volta, então... acho que o vereador Rodrigo Salomão esteve aqui com a gente e falou que a falta desse documento impedia que a Santa Casa recebesse recursos das emendas, que acabavam indo, por exemplo, para o Hospital São Francisco. E só o hospital público que tem esse certificado pode receber emendas, esse tipo de financiamento. Agora a Santa Casa, a partir da semana passada, pode voltar a receber esse financiamento e a partir disso é provável que a Santa Casa use esse dinheiro para fazer algumas melhorias no hospital também. Tá certo. Aí, importante destaque. Boa notícia para a saúde aqui da cidade de Jacareí. Bom, aqui no Bom Dia você fica por dentro não só do que acontece na cidade, mas também por dentro dos trabalhos realizados pelos vereadores da Câmara Municipal, os trabalhos que são apresentados e são discutidos durante as sessões ordinárias. Para isso, nós trazemos a vocês o quadro Momento Legislativo. E hoje temos aqui o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que pede à Secretaria de Mobilidade Urbana a substituição de pontos de ônibus danificados no município. Aí um pedido de indicação do vereador em relação aos pontos de ônibus que na maior parte dos pontos na cidade, eles não apresentam as condições ideais aí para os usuários do transporte público na cidade. Mais um, vereador Aderbal Sodré, do PSDB, ele pede que a prefeitura coloque a iluminação pública em uma praça do Parque Imperial na região oeste. Temos mais um, o vereador agora Abner de Madureira, do PR, ele indica a instalação de obstáculos na Avenida das Indústrias, no bairro Jardim das Indústrias, na região leste. Então, nós acompanhamos aí pedidos de indicação que os vereadores fazem ao Poder Executivo, à Prefeitura, para que sejam atendidos. Você pode conhecer outros pedidos e outros trabalhos dos vereadores, como requerimentos, pedidos de informação, em nosso site, jacareí.sp.leg.br. E a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que proíbe que as operadoras de celular façam contratos com tempo mínimo de duração, a chamada fidelização. O objetivo é dar liberdade para que os consumidores possam trocar de operadora quando bem entenderem. Acompanhe a matéria da Rede. O servidor público Wagner Costa aceitou fazer um contrato de fidelização de celular de 1 ano para ter desconto no plano. Mas agora ele mudou de casa e no novo endereço a operadora não tem sinal. Ele simplesmente não consegue receber ou fazer chamadas. Ainda faltam 4 meses para acabar o contrato e ele diz que se arrependeu de fazer a fidelização porque não consegue sair da operadora. Eu estou preso à fidelização por alguns meses. Já tentei até contato com a operadora, informei dessa dificuldade técnica para eu utilizar os serviços dela, mas ainda assim ela não foi flexível a ponto de me isentar desse pagamento dos meses que ainda estão pendentes. Eu me sinto relativamente amarrado a essa operadora por conta do número móvel que eu tenho e infelizmente eu não posso migrar para uma operadora que me atende um pouco melhor aqui na região onde eu moro hoje. Para evitar situações como essa, a Câmara está analisando um projeto de lei que proíbe as empresas de firmarem contrato com tempo mínimo de duração, popularmente conhecidos como fidelização. Para o deputado Rodrigo Martins, relator da matéria, os benefícios oferecidos em troca da fidelização não podem ser justificativa para este tipo de contrato. Era-se justificado, pelo menos dentro desse contrato, devido a alguns benefícios que os consumidores adquiriam. Mas já ficou claro que esses benefícios
na verdade, às vezes terminam sendo certas armadilhas prejudicando o consumidor e fazendo com que ele fique atrelado a um contrato, mesmo que aquele contrato não atenda às suas necessidades momentâneas. Este especialista em direito do consumidor discorda do projeto. Ele entende que a fidelização é um tipo de contrato que pode beneficiar ambas as partes. Além disso, ele explica que o PROCON consegue fazer o encerramento da fidelização se o serviço não estiver sendo prestado adequadamente. Geraldo Tardim acha que com o fim da fidelização, os celulares e os planos tendem a ficar mais caros. Na aprovação desse projeto, ele pode ser um tiro no pé. Porque se você vai botar uma fidelização sem multa, o que justifica o consumidor ficar fidelizado? Qual é o interesse que a empresa vai ter de oferecer uma contrapartida? Um telefone barato, uma minutagem barata, telefone de mesma operadora para mesma operadora sem custo. Então tem que ser bem analisado para não ser um tiro no pé do consumidor. Tá aí, esse projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, aí sim segue para análise no Senado. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E quem se preocupa aí com o meio ambiente, fique ligado aí no itinerário da coleta seletiva. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. E como será que foi o fim de semana das nossas equipes e atletas? Daniela Santos nos traz essas informações no Câmara Esporte. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Câmara Esporte. E semana pós-feriado prolongado, e eu já começo com uma belíssima notícia. No sábado, a equipe de badminton de Jacareí disputou o 6º torneio intercolonial Nipo Country em Arujá, no interior paulista. E tivemos um bom resultado. Foram 12 pódios no total. E o destaque foi para o Luiz Gustavo, primeiro lugar na categoria Sênior B. Parabéns para ele e para toda a equipe também, né? E fim de semana aconteceu também a segunda rodada do torneio Jacarezão 2018. Vamos conferir os resultados? O 22 de abril goleou o Igarapés por 5-1. O Cantareira também venceu bem o Tariam pelo placar de 5-2. O atual campeão, Parque Meia Lua, venceu o Bola Mais Um por 2-0. O Vila Garcia ganhou da equipe do Secap por 2-0. O Oeste venceu o Guerreiros do Império pelo placar de 5-1. E o Campo Grande venceu a Aliança por 2-1. Por fim, o Cidade Salvador empatou com Colônia pelo placar de 1-1. E no último Câmara Esporte, eu havia falado que a partida entre Jacareí e Poli pela semifinal do Paulistão de Rugby teve de ser adiada por conta da greve que afetou todo o país. Mas agora já há uma data definida e será no sábado, dia 9 de junho, às 3 horas da tarde, lá em São Paulo, na casa do adversário. Já a outra semifinal vai ser entre os nossos vizinhos São José dos Campos e o Pastê, time também da capital paulista. Que dê tudo certo para o Jacareí Rugby, não é mesmo? E o Câmara Esporte fica por aqui. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau! Tá aí, muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Rodrigo, temos mais um destaque, um assunto que há alguns anos vem tomando
aí as manchetes dos jornais, debatido aqui na Câmara, que é o córrego, as obras no córrego do Turi. Tem duas obras aqui em Jacareí que disputam qual é a mais longa e mais demorada, que é a do Fórum e a da córrego do Turi, né? A do córrego do Turi começou em 2009, a intenção da obra era reter o volume da bacia do córrego do Turi, que levava enchente para a região central da cidade. Essa obra foi interrompida em 2015, por falta de pagamento das empresas, por algumas irregularidades. E agora a Prefeitura anunciou no último boletim oficial a abertura de um processo licitatório para fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. O custo estimado, quando se iniciar esse processo licitatório, iniciar as obras também, é de 20 milhões de reais, sendo que 18 milhões vem do Ministério das Cidades e 1,5 milhão vem da Prefeitura de Jacareí. Então, se realmente o processo licitatório for contratar a empresa for regularizada, o cronograma for respeitado direito, essa obra vai começar daqui a alguns meses e é provável que até o ano que vem, meados de 2019, essa obra esteja completada. A previsão é que, a partir do começo da obra, em 8 meses, ela seja totalmente feita. Então, o que aconteceu agora é que foi lançado o edital. Ainda o edital de licitação. Acompanhar todo o processo licitatório das empresas, os prazos, leva alguns meses se alguém recorrer do resultado. Sempre tem bastante burocracia, mas é uma coisa que precisa ser feita para garantir a transparência do processo. Pontapé inicial, da retomada agora, das obras do Turi. Obras começaram em 2009, foram interrompidas em 2015, e se tudo correr bem, se o processo for aberto direitinho, as empresas forem regularizadas, não houver nenhum tipo de manifestação das outras concorrentes, em 2019 essas obras começam e terminam mesmo no ano que vem. E a obra do Fórum? A obra do Fórum, em abril foi entregue o projeto da arquitetura da nova obra. Eles agora vão mais um pouco de burocracia, porque restam algumas documentações, e a previsão, segundo o diretor do Fórum, é que até o fim desse ano as obras sejam retomadas e também entregues até o meio do ano que vem. Vamos ver quem chega primeiro. Bom, em 2018, o Poder Legislativo de Jacareí completa 70 anos de existência. A oficialização se deu durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra, por meio da Constituição Federal de 1946. E o repórter Rodrigo Romero, que está aqui conosco, convidou o ex-vereador Luiz Máximo para viajar no tempo e contar algumas histórias sobre essas décadas de muitos debates, projetos e sessões ordinárias. Acompanhe a reportagem. Essa foto mostra as casas onde a Câmara Municipal de Jacareí se instalou desde 1948. Uma delas, a da rua José Bonifácio, ficava atrás da praça da Igreja Matriz. Dentro do prédio, aconteciam as mais esfuziantes discussões. Em 2018, a instalação oficial do Poder Legislativo de Jacareí completa 70 anos. Luiz Máximo é o ex-vereador vivo com o mandato mais antigo do Legislativo jacareiense. Ele foi eleito em outubro de 1959 e, como prova o diploma de confirmação da eleição, o hoje promotor de justiça aposentado recebeu 659 votos, o que correspondeu a 8% do total de 8.204 votos válidos. Se comparado à eleição municipal de 2016, é como se Luiz Máximo tivesse recebido aproximadamente 13 mil votos. O mandato de vereador era gratuito, não era remunerado. Então o vereador exercia suas funções como um munus público, ou seja, ele recebia um encargo do eleitorado para representá-lo e ajudar na administração municipal. Eu, naquela ocasião, era bem jovem, e eu fiz uma campanha praticamente só através de comícios, porque eu trabalhava durante o dia na Lavalpa, fábrica Lavalpa aqui de Jacareí. Ao acompanhar o passeio pela história da Câmara, por meio das fotos antigas e do painel instalado no prédio do Legislativo, Luiz Máximo recorda as passagens do seu mandato de vereador, o único que ele teve. Era um tempo de políticos catedráticos e debates polêmicos e acalorados. Exerci meu mandato com entusiasmo de todo jovem, né? Todo jovem, mas me lastreando, inclusive, na experiência dos mais velhos, principalmente na experiência de meu pai. A Câmara Municipal funcionava atrás da Igreja Matriz.
na rua José Bonifácio, esquina com ladeira Benedito do Prado. Era um prédio antigo, um prédio muito bonito, em que eu senti muito quando esse prédio foi demolido. Ele devia ter sido preservado por sua arquitetura, por sua história. E foi ali que eu exerci meu mandato de vereador. Agora tem um detalhe, eu não cumpri o mandato inteiro porque eu me licenciei um período para me preparar e prestar concurso público para promotor de justiça do Estado de São Paulo. Eu fui então aprovado no concurso, mas não renunciei ao mandato. Ao andar pelo plenário, o ex-vereador, que também é ex-deputado estadual e federal, e foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte e 2 vezes candidato a prefeito de Jacareí, enxerga o futuro, mas não se esquece do passado, inclusive com um fato curioso. Nós estávamos discutindo na Câmara, eu me lembro perfeitamente bem. O Benedito Sérgio Lencioni foi para a tribuna e para ler um ofício que tinham recebido e que alardeava que o prefeito municipal de Jacareí, ao qual de cujo partido ele pertencia, o prefeito era Antônio Nunes Moura Júnior, em que ele alardeava como uma grande conquista do prefeito a Central do Brasil, Estrada de Ferro, passava pelo centro da cidade, ter sido recebido estrado. Então ele falava aquilo, eu pedi uma parte. Eu falei, não, vereador, primeiro você me desculpe uma coisa, não foi uma conquista do prefeito municipal. Hoje, por uma coincidência, à tarde, eu estava conversando ali na praça do Largo do Rosário com algumas pessoas que pertencem ao Rotary Club. E eles me falaram que eles mostraram o ofício que a Central do Brasil mandou, dizendo que atenderam ao pedido do Rotary, não o prefeito. Inusitadamente, eu não sei porquê, o José Cristóvão Aroca, que era uma pessoa calma, tranquila, levantou, deu um murro na mesa, o senhor é mentiroso. Eu falei, nossa, o senhor fala. Eu fui muito irônico também, sarcástico, eu provoquei, né? O senhor fala, ele falou para mim, o senhor é um papagaio. Eu falei, se eu sou um papagaio, o senhor não muda, o senhor sabe falar pela primeira vez. Ele ficou nervoso. Na mesa tinha aqueles tinteiros, era para tinteiro, tinha tinta, né, para caneta, pô, era grande, de vidro, né? Ele pegou aquele negócio lá e jogou o tinteiro, voou. Do outro lado, me acertou aqui do lado, tomei um banho de tinta e fiquei levemente ferido. Daí foi uma confusão. Ele queria partir para cima de mim, ele era uma pessoa forte, todinha, então a pessoa segurou, parou, acalmou. E nos 70 anos da Câmara de Jacareí, olhar para trás é sempre produtivo e especial. E particularmente para Luiz Máximo, é uma situação importante e saudosa. Os debates eram realmente acalorados. Os debates eram acalorados e eu me entusiasmava com aquilo, porque tem um detalhe interessante. O Brasil, com a redemocratização, depois de que Getúlio Vargas saiu do poder, então foi a partir de 1946, né, nós tivemos uma nova Constituição e foi eleito então a Câmara Municipal. E meu pai foi eleito vereador na Câmara Municipal. E a Câmara Municipal naquela ocasião, ela funcionava na Associação Comercial de Jacareí, que ficava ali ao lado do Cine Rosário, tinha um hotel. E eu então era jovem ainda, não era nem eleitor, quando não tinha nem 18 anos ainda, mas eu não sei, eu tinha uma curiosidade de saber como é que funcionava. Eu fui na Câmara e eu ficava extasiado. Ouvi aqueles senhores de gravata, paletó, né? Eu me lembro das pessoas, meu pai, o doutor Pedro Vergueiro, o professor Aloysio Bonetti, né? O empresário de Sedesquerbo, o fazendeiro Benedito de Moura, chamado Mourinha, o Fábio Túlio de Matos, que era farmacêutico. Então eu vi aquelas pessoas discutindo e eu me entusiasmava. Aí a matéria. Muita história, né, Rodrigo? 70 anos da Câmara, já passaram por aqui 234 vereadores diferentes pela Câmara. Foi oficializada em janeiro de 48 pela Constituição, né, de 46 pelo governo do Dutra. A eleição foi em 47, então a Câmara se formou a partir de 1948. Sempre aqui nesse local? Não. Sempre foram 4. Esse aqui é o 4º local que a Câmara foi. O anterior era na Associação Comercial de Jacareí, fica ali na Praça do Rosário. E antes era aqui atrás da Praça Matriz, de uma foto que a gente mostrou na matéria, que é na rua José Bonifácio. Tá aí, muito bem. Bom, para falar mais sobre isso, o Rodrigo gravou um programa TV Câmara Entrevista com a Cibele, que está aí na nossa grade, também já está disponibilizado no YouTube, no canal da TV Câmara no YouTube.
sobre os 70 anos do Poder Legislativo. Vocês ficaram uma hora conversando sobre isso. Tem várias curiosidades lá, informações de vereador que teve mais mandatos, os parentes que foram pai e filho que foram vereadores também. Então, várias informações e curiosidades nesse programa. Tá joia. Muito bem. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Elton. Obrigado, Leilane. Prazer recebê-lo, Rodrigo. Nosso jornal termina por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Nos acompanhe através do Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí. Siga-nos também no nosso perfil no Instagram, Câmara de Jacareí. E para você rever todos os nossos programas, como eu acabei de falar aqui, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você acompanha às 8 da noite hoje o programa TV Câmara Entrevista sobre constelação familiar. A nossa entrevistada é a psicóloga Sheila Querido. Voltamos na quinta-feira com os jornalistas trazendo aí os resultados da 18ª sessão ordinária e também notícias da nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.